Aleluia. 27 anos, né, do Semiarte. Pastor André teve que ir para o sítio São Tomé, hoje à noite, né, o aniversário da congregação. O pastor Moisés está lá no Ligeiro, né, e o pastor André me incumbiu da grande responsabilidade de ministrar a palavra nesta noite. Me sinto honrado de estar mais uma vez subindo até aqui, com temor e tremor, para falar da volta do rei. O significado e o peso do que isso tem para a igreja. A volta do rei. Amém? Então me foi passado o tema, mas eu gostaria de ler com os irmãos mais 10 versículos. Amém? Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao verso 11. Por favor. Vamos ficar de pé, reverência à palavra, depois nós nos sentamos. Amém? Apocalipse capítulo 1, do verso 1 ao 11, diz assim: revelação de Jesus Cristo, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo, quanto a tudo que viu. Bem-aventurado aquele que lê, e bem-aventurados, no plural, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. Verso 4. João às 7 igrejas que estão na província da Ásia, que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que estão diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, àquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes, algumas versões dizem reino de sacerdotes, para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio para todos sempre. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o transpassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão, por causa dele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão e companheiro de vocês na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me no Espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma voz forte, como de trombeta, dizendo: escreve no livro que você vê e mande-o às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Senhor, meu Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, pela rica oportunidade de subir mais uma vez até este lugar, Senhor, para ministrar a Tua poderosa palavra de Deus. Só em lê-la, Senhor, nós já fomos edificados tremendamente. Fala mais ainda, Pai, segundo o Teu querer, a Tua vontade, a Tua igreja nesta noite. O Senhor vem, é um divisor de águas para os que estão preparados e os que não estão, Senhor. Põe temor no nosso coração nos últimos dias, Senhor, tão difíceis da caminhada da igreja, mas sustentada pelo Teu poder e pela Tua mão poderosa. Muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Prefácio. Revelação de Jesus Cristo. A revelação não é de qualquer um, é do Senhor Jesus Cristo. Literalmente, revelação, Apocalipse, tirar o véu. Nada está encoberto ao Senhor, tudo está nu e patente aos seus olhos. A nós não. A nós não. Se Deus não nos revela, nós nos enganamos. Se Deus não nos revela aquilo que parece ser, aos nossos olhos muitas vezes não é. Nós vamos ver aqui. Quando ele chama Abraão em Gênesis capítulo 12, ele sai da tua terra, da tua parentela, da terra do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei.
Ele vai mostrando a Abraão, vai mostrando a Isaac, vai mostrando a Jacó, ele vai revelando o seu poder e a sua grandeza, porque a revelação está na mão dele. Se ele não tivesse revelado o Cristo no meu coração e no seu, jamais você entenderia. Isaías 43, eu acho lindo no versículo 10, quando Deus diz: vós sois as minhas testemunhas do Senhor, e o meu servo, a quem escolhi, para que saibais, e me creiais e entendais que eu sou o mesmo, e antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Eu anunciei, e eu salvei, e eu mostrei. A Deus estranho não houve entre vós. Deus estranho não houve entre vós, melhor dizendo. Portanto, vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor. Eu sou Deus. Também de hoje e em diante, eu sou o Senhor. E ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus trabalha em todos os tempos. Ele fala que revelou, ele escolheu primeiramente, que deu entendimento, que mostrou, que revelou, que anuncia a salvação, que vai executar a salvação. Tudo está na mão dele. Por isso que revelação dos últimos tempos, não para Deus, mas para nós. Porque chegou o tempo cronológico de Deus dizer: eu vou mostrar para vocês o que vai acontecer. Mas não é uma revelação qualquer, é a revelação de Jesus, a qual Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos. O Pai entrega ao Filho, e o Filho revela aos servos. Está no plural, verso 1. As coisas que em breve devem acontecer. Esse breve aqui é o famoso o já e o ainda não. Algumas coisas já se cumpriram. As 7 igrejas não estão mais lá, só as ruínas. Mas algumas coisas ainda não vão se cumprir, porque o rei está voltando. Aos servos, as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. É específico, João. Eu gostaria de fazer 3 perguntas. Quem é João? Por que João está nesse local? E que local é esse? Quem é João? João não é um qualquer. Deus é soberano nas suas escolhas. Quando ele escolhe alguém, ele sabe por que está fazendo. João, meu querido, é uma testemunha ocular, porque ele andou com Jesus. Mateus capítulo 4, ele é um dos pescadores, irmão de Tiago. É chamado por Jesus. No capítulo 5 de Mateus até o 7, no Sermão do Monte, João está lá. 22 ensinos, no maior sermão da Bíblia, e João está lá atentamente ouvindo. No capítulo 17, no Monte da Transfiguração, João também está lá. Em Lucas capítulo 9, João e Tiago vão até uma aldeia samaritana, e aqueles homens querem rejeitar a Jesus. Ele diz: Senhor, tu queres que mandamos desça fogo? Jesus diz: vocês não sabem que espírito eu sou? João o tempo todo está vendo a mão de Deus agindo, nas multiplicações de pão, de peixe, no aquieta-se vento e mar. Quando Jesus vai até a casa de Jairo curar aquela menina, Pedro, Tiago e João entram naquela casa e mais ninguém. João, lá no Evangelho de João, escrito por ele mesmo no capítulo 13, ele está ali, reclina a cabeça sobre o mestre. Pedro diz: pergunta a ele, João, quem vai nos trair? Porque Jesus, angustiado, disse que um deles ia os trair. Jesus diz: aquele que eu dei o pedaço de pão. Quando ele dá o pedaço de pão a Judas, imediatamente Satanás entra naquele homem. E Jesus diz: sai, faz o que tu tem que fazer logo. E eles não perceberam. Mas o tempo todo Jesus está ali ensinando a João, falando com João, mostrando a João as grandezas, o poder e a glória de Deus. Esse é João. Paulo, em Atos 19, Atos 18, melhor dizendo, no final da sua segunda viagem missionária, ele chega a Éfeso. No começo da terceira, ele volta a Éfeso, doutrina Éfeso, passa mais de 2 anos ali, pregando a palavra diariamente. Toda a província da Ásia ouviu e foi sacudida pelo poder do Evangelho nas mãos de Paulo. Chega um momento que os homens ali que faziam as suas magias em Éfeso, trazem seus livros que chegam a 50 mil denários, queimam ali em público. O poder do Evangelho esmaga a magia ali. Paulo tem que correr daquele lugar. Mais à frente o Timóteo vai, o jovem Timóteo é enviado a Éfeso. E João também, mais à frente, também vai a Éfeso. João não é um qualquer.
João é testemunho ocular da glória de Deus. Ele viu Jesus subindo aos céus em nuvem. Em Atos 2, ele estava lá no dia de Pentecostes, como foi falado hoje de manhã aqui. O Espírito Santo desceu, João estava lá. Em Atos 3, ele também estava lá, com Pedro, indo ao templo, ali a chamada Formosa, quando aquele coxo é curado. Então João é testemunho, ele tem ousadia para falar de Jesus. Esse é João. Mas onde João está? Numa ilha chamada Patmos. Por quê? Irmãos, se eu e você formos fiéis ao Senhor, vai haver perseguição. Vai haver batalha, porque as trevas não querem o meu e o seu testemunho fiel ao Senhor. João está numa ilha de Patmos, uma colônia penal romana. E estudando, vendo ali o Hernandes Dias Lopes, o reverendo, ele fala que um dos pais da igreja, Jerônimo, fala que em 14 depois de Nero, João é preso. E vai para aquela ilha. 32 quilômetros quadrados, uma ilha deserta. Ele é forçado a trabalhar ali dentro, em minas de carvão, vestindo trapos, comendo uma comida que só Deus sabe qual, numa cela insalubre, um apóstolo, esmagado, passando lutas e dificuldades por causa da palavra. O imperador Domiciano se arrogava para si seu próprio Deus. Você já imaginou isso para um cristão? Ele dizia que era o próprio Deus e deviam cultuá-lo. Faziam cultos públicos ali, e todas as províncias ali da Ásia Menor também tinham que cultuar Domiciano. Isso para um cristão é terrível, é um confronto. Com certeza João não ia se dobrar. Ele é preso, as características da prisão não são ditas, mas ele está aqui por causa do testemunho da palavra do Senhor. Por isso que João é preso. Quem é João? Já falei. Onde ele estava? Na ilha de Patmos. Agora, presta atenção no verso 9. Eu, João, irmão e companheiro de vocês, na tribulação, ou seja, na angústia, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha chamada de Patmos, por causa de quê? Por causa de quê? Da palavra e do testemunho de Jesus. Então ele está naquela ilha por causa da palavra e do testemunho de Jesus. Irmãos, aquele homem fisicamente estava privado de tudo. Mas a sala do trono estava aberta para ele. Quando eu e você estivermos privados de quase tudo nesta terra, lembre-se que o céu está aberto para você. Deus sempre vai socorrer a sua igreja. Nos momentos mais difíceis, Deus se faz presente. Talvez esse homem aqui estivesse passando dificuldade até de comida, talvez até fome, inanição, não sei. Mas eu sei que João estava lá, um apóstolo do Senhor. Revelação de Jesus Cristo, a qual Deus deu-lhe para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. E que ele, enviando o seu anjo, deu a conhecer ao seu servo João. João tinha testemunho em toda a Ásia. Deus vai mandar João escrever, e sabe por quê para João? Porque João tem testemunho, João tem palavra. João tem autoridade para dizer, é assim, 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 os homens dizer, eu creio na palavra dele. Verso 2. Que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo que viu. Ele foi testemunho ocular. Verso 3. Bem-aventurado é aquele que lê, e bem-aventurados aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, porque o tempo está próximo. Existem 7 bem-aventuranças em Apocalipse. Uma delas é essa daqui. Bem-aventurado o que lê e o que ouve. Mas Jesus faz um alerta em Mateus capítulo 7. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Bem-aventurado não é só ler e ouvir, é guardar a palavra da profecia, porque ela é revelada, ela é eterna. Salmo 119, 89. Para sempre a tua palavra, ó Senhor, está firmada onde? Nos céus. Então João está preso ali. Aparentemente sem nada, mas tendo tudo, porque quem tem Deus tem tudo. E Deus está pronto para revelar-se a ele e dizer, João, eu estou contigo, João. Tu tem testemunho, João. Eu vou revelar-te. E bem-aventurados são os que leem e que ouvem as palavras desta profecia, porque o tempo está próximo. É o já e ainda não. Veja no verso 4. João, as 7 igrejas que estão na província da Ásia. Eu vou falar mais à frente. Porque Jesus vem, e isso é um alerta para a igreja, não é para o mundo.
O mundo anda em trevas, mas a igreja, ela tem que se ataviar. Ela tem que se preparar. Ela tem que estar pronta para quando o noivo vier, ela dizer: estou aqui, meu noivo. Que a graça e a paz estejam com vocês, da parte daquele que é graça e paz. A igreja é o esplendor da graça de Deus. Cada um de nós somos tirados de lugares terríveis, que a graça de Deus nos alcançou. Isso é indiscutível. Graça e paz estejam com vocês, da parte daquele que é Deus. Em Cristo Jesus é antes de todas as coisas. Jesus não tem começo nem fim, Ele é o próprio Deus. E que era o prometido de Deus às nações. Jesus é o prometido, Ele veio no tempo certo. Nascido sob mulher, nascido sob a lei, no tempo certo, na vontade de Deus, no tempo certo, porque Ele era. E o que há de vir, Jesus virá o tempo todo. Se você for lendo versículo por versículo, a revelação é que Jesus virá. Desde de manhã que está sendo falado aqui, Jesus virá. Jesus virá. Mas tem 3 características interessantes no verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel o quê? Testemunha. O primogênito dos mortos. O soberano dos reis da terra. Jesus é testemunha. Se você pegar na sua Bíblia, João 5:24, está escrito assim: bem-aventurado aqueles que ouvem a palavra e creem naquele que enviou. Bem-aventurados aqueles que ouvem e creem naquele que enviou. Passarão da morte para a vida e não entrarão em juízo. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra de Jesus e crê. Ele passa da morte para a vida porque o testemunho de Jesus é verdadeiro. João 17, versículo 8, Jesus, na oração sacerdotal, falando com o Pai: Pai, eu lhes transmiti a palavra que tu me deste, e eles creram que eu saí de ti e que eu fui enviado por ti. João 17, no versículo 14, Jesus repete: Pai, eu lhes dei a tua palavra e o mundo os odiou, porque eles não são do mundo, assim como também eu não sou. Então Jesus veio para testemunhar da verdade. Ele anunciou a verdade para os discípulos, não mentiu e não mente para a igreja. Ele é a própria verdade, Ele é a testemunha fiel. Confie na palavra do Senhor. Mas diz ainda que Ele é o primogênito dos mortos. Jesus venceu a morte. Essas 7 igrejas aqui, meu querido, elas estão passando por tribulações internas e externas. Tribulações que eu e você jamais, talvez, passaremos. Mas eles estavam passando. Quando Jesus diz assim, o primogênito dos mortos, é porque ainda que eles sejam martirizados, eles venceram. Porque Jesus também venceu a morte. Paulo falando lá aos Coríntios, né? Onde está a morte, a tua vitória? Onde está a morte, o teu aguilhão? Porque a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos deu a vitória por quem? Por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus venceu a morte. Ele é o primogênito dos mortos. O soberano dos reis da terra. Os imperadores romanos se achavam, arrogavam para si o direito de ser o próprio Deus. Mas a revelação é que Jesus é o soberano dos reis da terra. Ninguém, meu querido, nenhum rei, nenhuma autoridade pode fazer alguma coisa se Deus não assim determinar. Eu falando com os irmãos do Matutino, lembrando da Segunda Guerra Mundial. Hitler, dentro de si, tinha uma arrogância tão grande, meus queridos, que para ele, a raça ariana já tinha vencido a guerra antes de começar. A Blitzkrieg, a guerra relâmpago dos alemães, quando eles invadem a França com uma força e violência. A França, o mundo fica pasmo com a ação da Alemanha. Ligeiro, a França cai diante da Alemanha. Nas praias de Dunkerque, os franceses fogem, os ingleses fogem. E Hitler diz, só falta derrubar agora a Inglaterra. Ele prepara toda a sua Luftwaffe, a Força Aérea Alemã, e diz, vamos invadir com força. Mas Deus levantou um físico britânico, Robert Watt, um homem simples que já vinha estudando. Mas em tudo eu vejo a mão de Deus. Era Deus preparando aquele homem. Ele consegue inventar o radar, que detecta as ondas eletromagnéticas de baixa frequência. E quando os aviões alemães vinham, os ingleses conseguiam detectar. E ali foi uma virada, uma chave de virada na guerra.
O comandante da esquadra japonesa, o general Yamamoto, muito arrogante, dizia que ninguém acabaria com a frota japonesa. A batalha de Midway, Deus vai mudando assim a guerra. Eu digo, meu Deus, que coisa linda. Ele vai mexendo e vai trabalhando e vai dizendo, Hitler, quem manda sou eu, Hitler. Quanto mais você se levanta, Hitler, mais eu é quem domino. Foi assim com o Senaqueribe, quando ele disse, vou invadir Israel, vou acabar com Judá. Deus disse, não vai, porque eu estou no controle. É assim quando o faraó diz, vou matar o povo. Deus diz, não vai, porque eu é quem mando. Eu sou o soberano dos reis da terra. Descansa teu coração, igreja. Por mais que o inimigo se levante nos tempos presentes, passados ou futuros, Deus está no comando absoluto. Ele é o soberano dos reis da terra. Aquele que nos ama, o verbo está no presente, ele nos ama. E pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. A escrita de João às 7 igrejas é, ele nos ama. Ele não amou a igreja, ele ama. É no presente do indicativo. E pelo seu sangue nos libertou. O sangue de Cristo tem poder para libertar qualquer um. Basta crer. Uma das bem-aventuranças, lá em Apocalipse 22, é bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro. Você é bem-aventurado nesta noite. 27 anos de bem-aventurança, de jovens. Quando eu cheguei aqui, vi algumas pequenas. Hoje já existem algumas casadas. Bem-aventuradas porque Cristo as lavou com seu sangue poderoso. Verso 6, e nos constituiu o reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. Essa palavra reino, meu querido, aqui. Paulo usava muito essa palavra reino. Colossenses 1,13. Ele nos libertou do império das trevas para o reino do seu Filho amado. O reino de Deus, a igreja, a expressão do reino na terra. Ele é o rei, nós somos os súditos. Quando ele começa seu ministério, Jesus começa dizendo assim, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Ele é o rei que foi encarnou-se, esteve aqui entre nós, nos libertou e nos constituiu para ele reino. É o jaio ainda não que eu falei. O reino ainda não está completo porque ele virá, o tema desta noite, ele virá para completar o reino. Mas quer ver a expressão do reino? Olhe para a igreja. Você faz parte do reino. Você não é a completude do reino, mas você faz parte do reino. E nos constitui o reino e sacerdotes. Quando você ora, Deus recebe. Quando você jejuma, Deus recebe. Quando você socorre alguém que está aflito, Deus recebe. Quando você intercede, quando você ama, quando você se dedica naquilo que faz na obra do Senhor, Deus recebe porque Deus, em Cristo Jesus, lhe constituiu sacerdote para receber os teus sacrifícios como um cheiro de aroma agradável. Pedro fala na sua carta, 1 Pedro 2,9, vós sois geração que? Eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor. Daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E para que você proclame, viu? Então você é sacerdócio em Cristo Jesus. A Ele a glória para todos sempre. Amém. Aí nós chegamos no versículo 7. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram, e todas as terras se lamentarão por causa dele. Perceba, meu querido, esse versículo aqui é um lamento para o mundo. Nós vamos ler outro aqui, de alegria e felicidade para a igreja. Mas esse versículo aqui é de lamento para o mundo. Porque ele vem, e quando ele vier, ele vem como leão da tribo de Judá. Ele vem para julgar com justiça. O tempo do arrependimento é agora, é hoje. Ouça o evangelho, se quebrante e mede seus caminhos. Aquilo que você está fazendo que não agrada a Deus, vigie, ore. Diga, Senhor, me ajude. É hora. Porque quando Ele vier, não haverá mais festas. Não haverá mais entretenimento. Não haverá mais prazeres para o mundo. É só choro e lamento. Eis que Ele vem com as nuvens e todo olho o verá. Até mesmo aqueles que os transpassaram e toda a terra se lamentarão por causa deles, certamente. Amém.
Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que era, que é, o que há de vir, o Todo-Poderoso. Então o Todo-Poderoso está dizendo que Ele é o princípio e o fim. Ele é o necessário para sustentar a igreja, para trabalhar na vida da igreja. E nós vamos ver aqui a quem foi endereçado as 7 igrejas. Cada uma delas, Jesus chega de forma milimétrica, naquilo que elas estão passando, naquilo que elas estão fazendo que não agrada, naquilo que ele agrada, ele concorda. E ele passa um pente fino porque ele está no meio da igreja, ele está aqui observando. Ele está observando quem está em casa, ele está observando quando ninguém lhe vê, ele está lhe vendo. Porque a casa é uma extensão da igreja. Tem muita gente que pensa que a igreja é isso aqui. Parou. Aqui é o culto público. Mas a sua casa também é uma extensão, é um corpo também da igreja. Faz parte também da igreja. Perceba que no versículo 11, a expressão, a ordem é clara: escreva no livro o que você vê e mande às 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Interessante é que no versículo 17, após João ver o sacerdote maravilhoso, que é Jesus, porque ele se vira para ver quem fala com ele, e João vê Cristo em glória, mas João vê Cristo em meio ao quê? Aos 7 castiçais de ouro. Primeiro João vê a igreja, para depois ver a Cristo. Perceba que a igreja, na representação dos 7 candelabros, ela tem que o quê? Que brilhar. A igreja é a luz do mundo. Ela é o sal da terra. Quando o candelabro dava algum problema, o sacerdote ele tinha que retirar o candelabro. Mas aqui o sacerdote está no meio, concordando com ela, porque ele está passeando no meio da igreja. Ele sabe o que essas igrejas estão passando. O número 7 tem uma simbologia muito grande no Apocalipse. 7 chifres, 7 cabeças, 7 olhos, 7 trombetas, 7 taças, 7 espíritos, 7 igrejas, 7 montanhas. 54 vezes, se eu não me engano, aparece a palavra 7 em Apocalipse. Mas, com relação à igreja, o número 7 é o completo de Deus. Por isso que quando você lê o endereçamento dessas cartas às igrejas, elas servem para nós. Em cada contexto da história, esse endereçamento e as exortações que existem aqui servem para nós. No nosso meio sempre vai existir alguma característica também dessa igreja. Irmãos, a igreja visível, aquela que nós vemos, muitas vezes não é a igreja invisível do Senhor. A igreja fenomenológica, aquela que nós vemos, aquela que nós estamos vendo aqui, nem sempre é a igreja invisível do Senhor. Porque nosso olhar é falho, mas o olhar de Cristo não. O olhar de Cristo é perfeito. Ele vê o oculto e escondido. Por isso que Ele está enviando às 7 igrejas aquilo que elas estão passando. E Jesus é o remédio para elas. Jesus é o motivo de arrependimento. Jesus vai dizer que porque Ele vem, elas devem emendar os seus caminhos. E aquelas que estão vivendo na verdade, continuem na verdade. Perceba que quando João vê a Cristo, ele cai. Porque não tem como suportar a glória de Deus. Mas Deus diz assim: não tenha medo, João. Eu sou o primeiro e o último. Estive morto, mas estou vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre. E tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos. O que você viu, escreva, João. As coisas que você viu, as que acontecem agora e as que hão de acontecer. E Jesus fala dos mistérios das 7 estrelas e das 7 igrejas. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas. E os 7 candelabros são as 7 igrejas. Jesus está no meio. Por isso que Ele manda escrever para a igreja e fala para nós nesta noite: eu sou o remédio que cura. Eu sou o que exorta, porque eu sei porque estou exortando. Num culto público como o nosso, meu irmão, existem pessoas que estão passando problemas difíceis. Existem pessoas que estão presas na prostituição, na pornografia, no adultério, na mentira, na soberba.
Existem uns que estão caminhando com Cristo, outros estão mais debilitados. Quando a palavra é lida, quando a exortação é proclamada, o remédio de Deus passa por toda a igreja. Por isso que tem que haver exortação. Preste atenção, meus queridos. Preste atenção. 7 igrejas: Éfeso, Esmina, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Jesus faz uma análise das 7 da mesma forma. Ele passa em apresentação, ele faz as apreciações, as exortações e depois as promessas. A igreja de Éfeso, ela perde o primeiro amor. Ela é exortada, ela conserva a doutrina, mas ela perde o primeiro amor. E Jesus chega e diz que está no meio dela e conserva na mão as 7 estrelas. Para a falta de amor, a presença de Jesus é o que resolve. Está faltando amor, a presença de Jesus resolve. Quando Jesus se apresenta a Éfeso, ele se apresenta de forma cirúrgica, dizendo: Éfeso, eu no seu meio sou o que você precisa para que o amor volte. Quando ele se apresenta a Esmirna está passando por problemas, e alguns, Deus diz assim a Esmirna: ser fiel até a morte e dar-te-á a coroa da vida. Por quê? Porque alguns estavam para ser lançados numa prisão e passar 10 dias em tribulação. Jesus chega e diz assim, na sua apresentação: aquele que vive, morri, mas estou vivo. Jesus se apresenta para Esmirna dizendo: eu morri, mas estou vivo. Para Esmirna não, para Esmirna melhor dizendo. Então Jesus é um remédio para Esmirna. Ainda que alguns morram, eles sabem que vão ressuscitar, porque Jesus vai os ressuscitar no último dia. Então Jesus se apresenta a Esmirna naquilo que ela está precisando. A Pérgamo era uma cidade complicada. Pérgamo estava tolerando dentro da igreja a doutrina dos nicolaítas e dos balaitas. Então isso enojava o Senhor. E Deus se apresenta a Pérgamo dizendo assim, para ela: conheço estas coisas, diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Quem é que tem a espada afiada de 2 gumes? Jesus. E qual é a representação? A palavra de Deus. Se Esmirna estava em crise doutrinária, Jesus está dizendo: eu resolvo o teu problema, porque eu tenho a palavra que sai da minha boca. Então ele está tratando com Esmirna naquilo que Esmirna está passando. Com relação a Tiatira tolerava uma mulher chamada Jezabel. Jesus diz: Tiatira, eu tenho olhos como chama de fogo, eu estou vendo tudo, Tiatira. Para Sardes, que se dizia viva, estava morta. Jesus diz assim, eu tenho os 7 espíritos na minha mão. Esses 7 espíritos aqui é o completo de Deus, é o Espírito Santo. Sardes, se tu está morta, clama a mim, clama ao Espírito Santo que eu te avivo. Para Filadélfia, tinha pouca força, mas na verdade era fiel ao Senhor. E Deus se apresenta para ela em Cristo Jesus dizendo: eu tenho a chave de Davi. A porta que eu abro ninguém fecha, e a que eu fecho ninguém abre. Quando Deus abre uma porta na sua vida, Ele sabe por que abriu. Ainda que você tenha pouca força, Ele abriu porque Ele sabe o motivo dessa porta aberta. Quando Ele se revela a Laodiceia se dizia viva, rica, pomposa, mas na verdade estava morta. Jesus diz assim para Laodiceia: compre de mim, Laodiceia, ouro, para que você seja rica. Compre as vestes brancas de mim, para que você não ande nua. E colírio meu, para que de fato você veja. O remédio é esse para as 7 igrejas. Mas tem um porém. No meio das 7 igrejas existem aqueles que estão bem com o Senhor. Mas também existem aqueles que não estão bem. E Jesus vai no extrato analítico de cada uma delas. Presta atenção comigo aí, meu querido, em Pérgamo. Apocalipse capítulo 2. Versículo 13. Presta atenção. Conheço o lugar onde você mora, que é o lugar onde está o trono de Satanás. Sei que você conserva meu nome e não negou a fé que tem em mim, mesmo nos dias de Antipas, minha testemunha. Meu fiel, que foi morto na cidade de vocês, aí onde habita Satanás. Olhe no verso 14.
Tenho, porém, contra vocês algumas coisas. Estão aonde? Aí no seu meio, os que sustentam a doutrina de Balaão. O qual ensinava Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Olha o verso 15. Além disso, estão também aí no seu meio os que seguem a doutrina dos nicolaítas. Então havia alguns que eram fiéis, e havia alguns que estavam sustentando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Provavelmente muitos ali não estavam discernindo. Mas quando Jesus se apresenta, ele se apresenta naquilo que de fato é. Porque ele é a fiel testemunha. Ele sabe. Ele conhece. E a igreja de Tiatira é exortada em cima disso. Outra, de Pérgamo, melhor dizendo. Vamos agora para Tiatira. 2:24. Presta atenção. Olha só. Digo, porém, aos demais de Tiatira e a todos aqueles que não seguem essa doutrina e que não conhecem e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Em Tiatira, por mais que alguns tolerassem Jezabel, existiam aqueles que diziam não, aqui não. Então, Deus sabe o que está acontecendo dentro de cada congregação. Aqueles que estão vivendo de forma correta e os que não estão. Mais interessante é que o remédio é arrependimento. Pastor André já falou aqui várias vezes. Das 7 igrejas, 5 delas, Jesus chega, arrependa-se, 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 arrependa-se e arrependa-se. Nas 7 igrejas também está escrito ao vencedor. Nas 7 igrejas também está escrito, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então Jesus, ele está no meio da igreja, manda escrever as 7 igrejas, porque elas estavam precisando receber exortação. E a palavra arrependimento é em cima daquilo que Jesus fala. Por isso que o culto público, quando nós lemos as Escrituras, quando nós pregamos como ela é, Deus está exortando a igreja. A Escritura por si só vai falar comigo. Em casa estudando e dizendo, meu Deus, como nós devemos temer a Ti, Pai. Porque quanto mais você lê a palavra, mais você vai percebendo as suas próprias falhas, os seus próprios erros, e o temor vai aumentando, só se você for um hipócrita. Mas se de fato você estiver na presença de Deus, quando você a lê, você de fato diz, Senhor, eu tenho que consertar a minha vida. Eu tenho que melhorar aqui, Senhor. Eu tenho que melhorar ali, Pai. Porque o Senhor está voltando, Senhor. E quando Ele voltar, irmãos, eu quero encerrar daqui a pouco. Mas eu quero ler 2 textos com os irmãos. 2 textos. Agora eu vou ler 2 textos com vocês. Abram aí, por favor, Apocalipse 20. A volta do Mestre. 2 textos, irmãos, rápido. Apocalipse 20, 11. O juízo de Deus. Diz assim no verso 11. Vi um grande trono branco, e aquele que está sentado nele. A terra e o céu fugiram da presença dele. Olha isso, a terra e o céu fugiram da presença dele. E não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, que estavam em pé diante do trono. Então foram abertos livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados, segundo as suas obras, conforme o que está escrito nos livros. O mar entregou os mortos que nele estavam. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um, segundo as suas obras. Então a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, esse foi lançado no lago de fogo. Interessante que o mar, a morte e o inferno entregam os seus mortos. Os homens tentam fugir da presença do trono, mas não há lugar para eles. Só existe um lugar diante do trono para serem o quê? Julgados, um por um, segundo as suas obras. Ele vem. E aquele versículo lá que vocês escolheram, ele vem. É um dia de lamento. É um vem de lamento para a igreja. Misericórdia, para o mundo. Porque o mundo não está com as suas vestes lavadas.
O mundo brinca, o mundo se diverte. João, o que eu acho interessante também, João é muito cristológico. No Evangelho de João, ele começa dizendo que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. No versículo 14 ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a glória do unigênito do Pai. O Evangelho de João é apresentando à igreja que Jesus é o Cordeiro, que veio para arrancar da mim, da sua vida, a morte, o engano, o erro. E quando ele vier, igreja, o versículo será outro. Abra aí no capítulo 19, Apocalipse 19, verso 5. O mundo vai chorar, o mundo vai fugir. O mundo não quer a presença do Cordeiro de Deus, porque o mundo não está com as vestes lavadas. O mundo anda caído no pecado. O mundo agora sorri e brinca. Muitas vezes pregamos a palavra, muitos riem na nossa cara. Mas quando estiverem na presença de Deus, vão fugir, vão correr e não vai achar lugar, não vai haver lugar para eles, senão na presença de Deus, para serem julgados, de um por um. Mas olha a igreja, a partir do verso 5. E do trono saiu uma voz, que dizia, louvem o nosso Deus, todos vocês, os seus servos, todos os que o temem, os pequenos e os grandes, do mesmo jeito que está lá, os pequenos e os grandes, ó. Então ouviu o que parecia ser uma voz de grande multidão, uma voz como de muitas águas, e como de fortes trovões, dizendo, aleluia, pois reina o Senhor, nosso Deus, o Todo-Poderoso, alegremos-nos, exultemos, e demos-lhes a glória, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a noiva dele já se preparou. A ela foi permitido vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Escreva mais uma vez, ó, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras verdadeiras de Deus. Prostei-me diante dos seus pés do anjo para adorá-lo. O anjo, porém, me disse, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus, adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Perceba que a igreja, ela prorrompe em alegria e glória, vestida de linho finíssimo, para as bodas, é alegria e é festa. Então aquele versículo de choro e lamento é para o mundo, porque o mundo não está preparado para a vinda do noivo. Quando Jesus manda João escrever as 7 igrejas, é porque ele ama a igreja. Ele ama Tiatira. Ele quer que Tiatira se livre das doutrinas imundas de Jezabel. Quando ele escreve a Pérgamo, ele quer que os irmãos de Pérgamo deixem as doutrinas erradas de Balaão e dos nicolaítas e se voltem só para o Filho de Deus. Cada exortação que Deus traz através de seus servos é porque Deus ama a igreja. O compromisso de Cristo é com a igreja, não é com o mundo. Ele vem. Mateus 24, 19. Depois da tribulação daqueles dias, o céu escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas serão abaladas do seu firmamento. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, vindo em glória em nuvens, e toda a terra se lamentará. E Jesus dará ordem aos seus anjos, com grande clangor de trombeta, e ajuntarão seus escolhidos dos 4 cantos da terra, para essas bodas maravilhosas. Grande vai ser a festa e a alegria. Agora me diga se é a presença de Jesus. Pedro diz que o julgamento começa pelos de casa. Imagine os de fora, que rejeitaram o Evangelho. Por isso que o Evangelho é uma coisa muito séria. A vinda de Cristo é muito séria. Isso é motivo de temor para a igreja. Se nós estamos andando na presença de Deus, continuemos. Porque tanto Esmina quanto Filadélfia, não aparece a palavra arrependa-se, porque estavam andando na presença do Senhor. Mas as outras 5 é arrependa-se, 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 arrependa-se e arrependa-se. Porque eu amo, eu sou juiz, eu amo, mas também sou fogo consumidor.
Perceba que quando ele fala a Tiatira, ele diz que deu tempo àquela mulher, aquele espírito maligno, para que ela se arrependesse, mas ela não queria. Então Deus entra com juízo. Se você, se eu, se nós estamos andando sem ser de conformidade com a palavra de Deus, emendemos os nossos caminhos. Sejamos sinceros diante de Deus. Vejamos como estamos andando. Porque Ele vem. O noivo vem. Essa é a maior esperança da igreja. João estava ali dentro. Ele sai e volta para Éfeso. Cumpre seu apostolado ali velhinho. Mas se ele morresse ali dentro, ele ia para a glória. Mesmo passando por todas as atrocidades que aquele homem passou. O céu estava aberto para ele e está aberto para você como igreja. O noivo vem. Ele vem com amor, com justiça para a sua igreja. Mas também vem com juízo para o mundo. Que nós andemos na presença de Deus com fidelidade. Com fidelidade. Porque o noivo, Mateus 25, a parábola das 10 virgens. Ele vem. As que estão preparadas, elas têm a lamparina e tem um azeite dentro. Quando o noivo vem, ele entra com ela para as bodas e as portas são fechadas. As 5 prudentes vêm, batem na porta, mas a Bíblia não diz que elas vêm com azeite. Não. Provavelmente não encontraram azeite. Elas voltam, batem, mas a porta já está fechada. E Jesus diz, não vos conheço. Mas as que estão dentro, preparadas, ataviadas, grande é a festa e grande é o banquete. Porque o reino dos céus é que aguarda a noiva bendita. É momento de se ataviar, se preparar. Andar com temor e tremor na terra. Não ser só crente de domingo. Crente de momento. Crente de circunstância. Crente de testemunho fiel. Assim como João Batista deu testemunho ali dentro, fora, onde ele foi. Jesus também é a fiel testemunha, que chamou eu e você para sermos fiéis testemunhas nesse mundo tão vil e depravado, tão caído e cada vez mais caído. O mundo não entende o evangelho, o mundo debocha da igreja, mas a igreja é a noiva de Cristo e Jesus está no meio dela, andando em revista, passeando, cuidando da mesma, para levá-la para a glória, glória, glória eterna, em nome de Jesus, pontualmente, no horário Demétrio. Que Deus abençoe vocês, meus queridos.